Shalom, bom dia maravilhosas. Último dia do nosso desafio, glória a Deus, glória a Deus. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E hoje é o último dia desse desafio. Mas eu creio que o Senhor já preparou outros desafios, Ele já preparou outros momentos, Ele já preparou. Está tudo preparado para nós. Oh, glória! Bom dia, Lê. Bom dia. Letícia ficou até o final. Glória a Deus. Muitas ficaram até o final. Outras começaram e não terminaram. Outras nem começaram. Mas eu creio que o Senhor tem um tempo para todas as coisas, né? Oh, glória. Tem um tempo para todas as coisas. E cada uma se posiciona conforme o desejo de avançar. Amém? Bom dia, Denise. Bom dia. Bom dia. Oh, glória. Hoje nós vamos falar de Atos dos Apóstolos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode pegar. Se você não tiver, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler bastante hoje, se Deus permitir. E se você falar, ai, chega de ler, entra na história logo, né? Explica logo. Gente, aproveita. Às vezes você não lê a Bíblia em casa, você vai ler agora. Vai ler aqui comigo. Nem acredito que eu cheguei firme até aqui. Foi Deus que me sustentou. Sim, Lê, foi Deus que nos sustentou até o fim. É só pela graça e misericórdia do Senhor, porque pela nossa carne a gente não começa e a gente não termina nada. Que o Senhor continue usando a sua vida poderosamente. Amém. Glória a Deus. Continue nos usando, né, Denise? Porque você também é uma mulher muito usada. Aleluias. A gente vai ler sobre Atos dos Apóstolos e a gente vai começar no versículo 1. Eu vou ler aqui com vocês para poder contextualizar. Atos vai falar de quando Jesus subiu ao céu. Então, ele foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias visitando e ensinando os apóstolos. Vocês têm noção, gente? 40 dias, a palavra vai dizer. Até o dia que foi levado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que o acolheram. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Que privilégio desses apóstolos terem conhecido Jesus assim, aqui na terra, né? E depois que Jesus foi crucificado, subiu, ele ainda passou 40 dias visitando os apóstolos e ensinando eles coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvires. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós serei batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E aí, eu vou ler alguns versículos, tá? E os que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, este é o tempo em que se restaurará o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber o tempo ou a época em que o Pai reservou para sua autoridade. Muitas das coisas do reino de Deus não nos compete saber ainda. Não nos compete, não é da nossa competência humana saber ter certas respostas. Às vezes você está pedindo uma resposta para Deus, pedindo para que o Senhor te dê uma certa direção, e a gente quer saber o dia, a gente quer saber a hora, a gente quer saber o tempo, e a palavra já diz: não vos compete saber o tempo em que o Senhor determinou. Vos compete apenas confiar. E aí ele fala: mas recebereis poder. Guarda essa palavra aí. Poder. Eu sou uma pessoa que gosta de riscar a Bíblia. Eu vou riscar a minha aqui que não está riscada. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós.
E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto olhavam, e uma nuvem os encobriu os olhos. Mas vamos focar aqui, ó. Ele fala, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Ele está falando o que aqui? Quando o Espírito Santo descer sobre vós, recebereis uma palavra coach? Porque o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em manifestação de poder. O poder de Deus precisa estar presente. Por quê? Porque a palavra é muito clara. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Todo aquele que carrega o Espírito Santo vai manifestar o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é poder. Porque a palavra diz, quando você receber o Espírito Santo, não está escrito aqui, gente. Quando você receber o Espírito Santo, você vai desmaiar. Quando você receber o Espírito Santo, você vai rodar. Não, isso aqui é outra coisa. Eu não estou falando que é errado desmaiar, rodar, não é isso. Mas o que a palavra diz é, recebereis poder. E carregando o poder do Espírito Santo, você vai ser um canal de manifestação desse poder. Então o Senhor vai te dar dons e vai te dar o poder dele para curar, para libertar, para restaurar, para que pessoas sejam libertas de cativeiros. Não é no seu nome, não é no meu nome, é no poder do Senhor. É em nome de Jesus. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Por isso que eu falo para vocês. Ambiente religioso, onde não há manifestação de poder, não tem Deus. Porque a palavra está dizendo, vocês vão receber poder. Pode uma pessoa carregar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e tá lá no culto, e não tem cura, não tem expulsão, não tem libertação, não tem nada? Como? Essa pessoa não carregando o poder, aí não vai haver mesmo. Mas se ela carregar o poder, se ela carregar a presença, isso vai acontecer. Gente, eu vejo, por mim, quando eu estou nos ambientes, é impressionante. Eu vejo várias vezes as pessoas se afastando de mim. Tipo, eu entro, ontem eu fui trocar figurinha, eu levei o Adrian pra trocar figurinha no lugar aqui que tá sendo troca de figurinha. E eu falei assim, meu Deus, que louco que é isso. Como as pessoas olham atravessado. Como as pessoas... Eu sinto uma certa repulsa por mim, sabe? Não por mim, mas pelo que eu carrego. Eu vejo as pessoas meio assim, ó. E gente que não me conhece, não sabe quem eu sou. Então não tem como. Eu quero que vocês compreendam. Você vai ficar falando a mesma coisa, Leandra? Vou até isso entrar na cabeça de cada uma de vocês. Porque não sou eu quem estou dizendo. É a palavra do Senhor quem está dizendo. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Quando você receber o Espírito Santo, você vai manifestar o poder dele. Aonde você passar, as pessoas vão sentir que você carrega algo diferente. Os demônios vão estremecer, a perninha deles vão bambear, vão começar a se debater aonde você passar. Porque você está carregando algo que vem da parte do Senhor. Mas, para carregar isso, nós precisamos nos limpar. Você precisa se limpar. O Espírito Santo não habita em casa suja. Ele não habita em casa suja. Não habita. Você precisa limpar. Chau, como que eu limpo? O que eu faço? A limpeza, gente, é o quê? É confessar os seus pecados. É pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Por tudo que você fez, por tudo que... Todos os dias nós precisamos confessar. Todos os dias eu peco. Todos os dias eu peco, eu não sei vocês. A não ser que alguém aqui é um anjo já pode subir para o céu. Mas todo dia eu peco. Todo dia.
Todo dia eu oro e falo, Senhor, me perdoa, hoje eu me estressei. Senhor, me perdoa, hoje eu perdi o controle. Senhor, me perdoa, hoje eu gritei. Senhor, me perdoa, hoje eu tive esse pensamento. Todo dia eu peco, todo dia nós pecamos. Porque a nossa carne é pecadora, nós somos pecadores por natureza. Então nós precisamos todos os dias. Tem pecados ocultos, sujeiras que são varridas para debaixo do tapete. Que você olha e fala assim, ninguém sabe disso, mas Deus sabe. Ah, mas ninguém sabe que eu tenho esse pensamento, esse desejo, mas o Senhor sabe. Eu me lembro que quando eu entrei no secreto, uma das primeiras vezes que eu entrei no secreto, que foi quando eu estava lá no começo do meu processo, e o Senhor começou a falar comigo sobre os meus pensamentos. Pensamentos que eu já tinha normalizado. Eu nem achava que aquilo era tão errado assim. De tanto que eu tinha normalizado aquilo. E o Senhor começou a falar, você tem esse pensamento, você faz isso. E isso me entristece. E ali o Senhor gerou em mim um arrependimento, um constrangimento, uma vergonha. Quem aqui já se sentiu assim? É uma coisa que dói na alma. Quando o Espírito Santo gera em nós arrependimento, gente, isso dói na alma. Parece que está enfiando uma faca no peito, de tanto que dói. Então, o Senhor vê todas as coisas. Chegou o tempo em que o Senhor está falando assim, olha, limpem-se, santifiquem-se. Dói muito, dói demais. Retira toda a impureza, tudo aquilo, filha, que eu não coloquei em você. O seu pensamento que você tem sobre si. Que você não tem valor. Que nada do que você faz dá certo. De que ninguém te ama. O pensamento que você tem sobre você mesma, que você é feia. O pensamento que você tem de que você não é capaz. Isso não é meu, isso me entristece. O medo que você carrega, que entristece o Espírito Santo. Por quê, Chau? Porque a palavra fala, gente, tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, o que é isso? Deus falou que não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia e coragem. Se você vive debaixo de medo, isso entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque não é o que ele fala sobre nós. Se você tem uma visão sobre você, que você não tem valor, isso entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque nós temos valor. Então tudo isso, nós não somos. Presta atenção, você não é aquilo que você pensa. Você pensa que você não é capaz, mas você é capaz. Tem gente que fala assim pra mim, não, porque eu sou fraca, eu não consigo, eu não dou conta. E aí a pessoa conta a história de vida dela, em atendimento, né? A pessoa começa, porque eu me acho fraca, eu me acho incapaz, eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não sou boa o suficiente. E a pessoa, todo mundo tem uma história triste, né? E aí a pessoa conta a história dela. Gente, eu falo, minha filha, é só uma pessoa muito forte, muito capaz, para aguentar tudo que você aguentou, para passar por tudo que você passou. Eu não daria conta de viver tudo que você viveu. Eu não daria conta. Olha como que nós não somos aquilo que nós pensamos. Se você olhar para a sua vida até hoje, o quanto você foi perseguida, o quanto de livramento que o Senhor já te deu, você vai ver que você é forte, que você é muito forte, que outra pessoa não aguentaria ter a vida que você teve. Então você acha que você é fraca, mas muito pelo contrário, você é muito forte. Você acha que você não é capaz, mas você é muito capaz. Vocês conseguem compreender? Como que nós não somos aquilo que nós pensamos sobre nós. Porque muitas das vezes nós estamos debaixo de espíritos de engano, de mentiras. Nós somos especialistas para mentir para nós mesmas. Você é especialista em mentir para você mesma. Você é especialista em fazer isso. O ser humano é especialista em fazer isso. Quantas mulheres lindas, maravilhosas, desenhadas à mão, feitas no pincel de Deus, assim,
perfeição aqui na terra. E eu já conheci mulheres assim, que se olham no espelho e falam assim, eu não me acho bonita. Eu falo assim, cara, não é possível não, você tá cega, você é linda e você tem um problema, você precisa ir no oculista. Porque não tem como você não se achar bonita, não. Ela não é aquilo que ela pensa sobre ela. Você criou muros ao seu redor que o Senhor quer destruir. Porque nós precisamos, não dá, gente, para servir a um Deus santo de forma impura. Não dá mais. Não dá mais para servir um Deus santo de forma impura. Ele é santo. Nós temos que buscar a santidade. Temos que buscar nos limpar. Bom dia, amor. Põe baixinho, tá bom? Nós precisamos nos limpar. Porque Ele é santo. Nunca seremos santos. A gente é pecador, mas a gente precisa caminhar buscando a santidade todos os dias. Você precisa pegar papel e caneta e você precisa escrever toda a sujeira oculta da sua alma. Eu não me acho bonita, eu tenho baixa autoestima, eu sou insegura, eu não sou capaz, eu sou tímida, eu tenho vergonha de falar, eu tenho... O que mais? Você precisa escrever. Eu tenho pensamentos de promiscuidade sexual. Às vezes eu vejo um homem e eu desejo aquele homem e eu começo a pensar coisas sobre aquele homem. Eu sou controladora, mandona, autoritária. O que mais que você precisa se limpar? Porque nós estamos sendo preparadas para... Muitas estão sendo preparadas para receber poder. Assim como diz a palavra, e recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Muitas, uma coisa que eu era muito egoísta. Eu só pensava no meu umbigo, nas minhas vontades, nos meus desejos. Primeiro eu, depois o mundo. Mas a palavra diz, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo e me siga. Tome a sua cruz e me siga. E várias vezes eu entrava no secreto e falava, Senhor, tira de mim o egoísmo. Tira de mim o egoísmo. Me ensina a servir com amor, a servir a minha casa, a servir outras pessoas. Coloque em mim amor pelas pessoas, amor pelas almas. Me ensina a amar como o Senhor as ama. É uma busca. Vocês estão conseguindo compreender? E aí eles ficaram lá 40 dias, né? 40 dias o Senhor visitou eles. Até que o Senhor falou assim, não saia. Não saia de Jerusalém, permaneça aí. Porque recebereis, em poucos dias, recebereis o Espírito Santo. Fique aí. E aí eles foram e ficaram lá na cidade. Só que eles não ficaram lá na cidade fofocando, tomando um cafezinho, indo num barzinho, numa baladinha, cada um na sua casa, vivendo a sua vida. Não. Eles se uniram. Aí fala assim, ó, então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado, que era mais ou menos um quilômetro. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro, João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles se juntaram lá no piso superior e foram o quê? Se dedicavam à oração. Começaram a orar, a buscar a presença, santificar.
Às vezes a pessoa quer receber poder, a pessoa quer ter um encontro com Deus. Fala, Senhor, eu quero ter encontro. A pessoa, Senhor, muda a minha vida, muda a minha casa, muda a minha história. Pode entrar. Levanta e vai viver a vida como se nada tivesse acontecendo. Sabe aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Continua vivendo a vida dela. Não jejua, não se santifica, não faz um propósito, nada. Continua vivendo a vida dela. E tá lá, Deus muda a minha vida. Deus, filho, eu quero mudar a tua vida. Sobe no piso superior, se dedica à oração, à santificação, para que você possa receber, porque o Espírito Santo não habita em casa suja. Lembra que eu já falei aqui na live? O externo é um reflexo do interno, o interno é um reflexo do externo. Se a sua casa está cheia de acúmulo, é porque por dentro você está cheia de acúmulo. Não há espaço para a manifestação do Espírito Santo, porque você já está cheia das coisas desse mundo, cheia de apego, cheia de dependência emocional, cheia de trauma, cheia de bloqueio, cheia de insegurança. Não há espaço para o Espírito Santo trazer paz, liberdade, ativar a sua identidade em Cristo. Porque você já está acumulado, você está cheia. Você precisa se libertar disso. Como que eu me liberto disso? Tem coisas que você precisa fazer terapia. Tem traumas que precisam de cura. Tem um atendimento que eu fiz, que essa mulher, ao longo da vida dela, ela sofreu várias tentativas de abuso. Ao longo da vida dela, desde pequena, várias tentativas de vários homens diferentes, em várias situações diferentes da vida dela. Ela sofreu tentativas de abuso. Hoje ela é casada e ela tem repulsa em fazer sexo com o marido dela. Ela não gosta, ela não sente prazer, ela não sente vontade. Por ela não fazia nunca. Por quê? Porque na mente dela está enraizado traumas sobre abuso. A mente dela, a mente inconsciente dela não olha para o marido dela e vê o marido dela. A mente inconsciente dela olha para o marido e vê os abusadores. Aquilo que é santo para o Senhor, porque sim, a relação entre marido e mulher dentro do casamento é santo, é glorificar a Deus. Aqui eu estou falando com adultos, né? Não tem criança aqui, então a gente pode falar. Na presença do Senhor, o sexo é uma adoração a Deus. Lavar a louça, organizar a sua casa é uma adoração a Deus. A gente adora a Deus nos pequenos detalhes. Mas a relação entre o marido dela não está sendo um relacionamento santo na presença do Senhor. Por quê? Porque existem traumas e bloqueios que foram colocados nela desde a infância dela, que impedem ela, hoje, adulta, casada, de ter uma relação santificada na presença do Senhor. Porque ela sente repulso, ela sente nojo, ela não quer. Então esse trauma, esse bloqueio precisa ser tratado, precisa ser curado, precisa de terapia. Vocês conseguem entender? Porque é através desses traumas que foram colocados que os espíritos de divórcio, de separação, de frigidez entram. Então é físico, emocional e espiritual. Então tem coisas que você carrega que precisam ser ressignificadas, tratadas, curadas. Precisa ser limpo da tua alma. O Espírito Santo não habita em casa suja. Eu não estou falando que o Espírito Santo tem um gênero, feminino ou masculino. Mas quando eu, Shawane, escuto Espírito Santo, a referência que me traz é masculina. Qual referência traz para vocês, gente? Me diz aqui. Por exemplo, quando eu falo Deus, Pai, traz para mim uma referência masculina. Quando eu falo Jesus, Jesus veio na Terra em forma de quê? De um homem masculino. Às vezes você está tão traumatizada, você está tão machucada,
que você foi tão machucada por homens, você teve uma dinâmica tão distorcida, tão sofrida com relação a homens, eu também sinto que é homem, que você resiste ao Espírito Santo porque no seu inconsciente você tem medo dele, porque a referência que ele traz também é masculina. Então não é o teu espírito resistindo ao Espírito Santo, é a tua alma resistindo ao Espírito Santo. Você criou um muro de proteção entre você e ele. Peraí. É a tua alma resistindo ao Espírito Santo. Porque a referência que ele traz é masculina. E você foi abusada, machucada, traída por homens ao longo da sua vida. Então quando fala Espírito Santo, a sua alma já treme. É outro homem, é uma referência masculina. Isso não é racional, gente, pelo amor de Deus. Maturidade para vocês entenderem o que eu tô falando. Isso é inconsciente. Não é um movimento racional, é um movimento inconsciente. O que é um movimento inconsciente? É tipo assim, ó. Quem aqui tem carteira? Quando você vai tirar a carteira de carro, quando eu fui tirar a carteira de carro, eu sentei no carro. Meu Deus, eu falei assim, é impossível. Como que eu vou mexer no volante, passar marcha, pisar no freio, no acelerador, na embreagem, aí tem que olhar pro retrovisor, aí tem papagaio, periquito, tem carro, tem moto, tem pedestre, tem bicicleta. É muito difícil. Eu não vou conseguir dirigir. E outra, além disso, tem que olhar as placas, tem que olhar para a placa na rua, tem que olhar para a sinalização que está no chão. É muita informação, você fica doida. Eu olhei para aquilo e falei assim, acho que eu não vou conseguir tirar carteira nunca. É muito difícil. Mas depois que eu aprendi a dirigir, gente, hoje eu não entro. Você entra no carro hoje e fala assim, primeira, pisar na embreagem, colocar no ponto morto, acelerador, olhar para cá. Você faz isso? Não, você entra no carro, liga e você sai automático. Isso é um movimento inconsciente, ele é automático, você não pensa, não racionaliza para poder executar aquilo. Então tem muitas coisas na sua vida hoje que você está no piloto automático. Você não pensa, não racionaliza para executar aquilo. Você simplesmente vai. Então, a mulher que sofreu traumas na infância, hoje ela age na vida adulta de forma automática. Ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo, muitas das vezes. Porque é automático. E o Senhor está falando, filha, você precisa sair do piloto automático. Porque faz anos que você está batendo, glória, faz anos que você está batendo o carro no muro. Você está socando o carro no muro e sofrendo mais um acidente, mais um acidente, mais um acidente. E faz anos que você está nessa dinâmica. E o Senhor está falando, chega. Eu não quero mais que você soque o carro de frente para o muro. Eu não quero que você se machuque mais. Eu não quero que você que você se fira mais. Que você se traumatize mais. Chega, filha. Você não vai mais entrar no carro e sair no modo automático. Entrega o controle para mim. Entrega o volante do carro para mim. Eu vou dirigir o carro para você agora. Eu vou conduzir você agora. Eu vou te mostrar o caminho agora. Eu vou te levar. Chega. Até aqui você esteve no controle da sua vida. Até aqui você ficou dando volta. A sua vida tá assim, ó. Você anda e para no mesmo lugar. Anda e para no mesmo lugar. Você não consegue sair do lugar. Você não consegue romper de uma vez por todas. Entrega para mim o controle. Entrega para mim o volante. Oh, glória. Minha irmã, entrega o volante para o Senhor. Entrega o controle. Se renda. Em nome de Jesus. E aí a palavra vai falar. Ao chegar o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu. Veio da onde? Do céu. Vai prestando atenção nos detalhes. Gente, tem pessoa que lê o versículo e a pessoa não consegue ler e interpretar o versículo. De repente, vírgula. Aí a pessoa tem
uma interpretação do texto totalmente distorcida daquilo que a palavra está falando, porque ela não leu e não prestou atenção no contexto, na vírgula, no ponto da palavra que está sendo dita. Não seja assim, leia devagar, vai refletindo sobre cada versículo que você está lendo. Ao chegar o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Oh, glória! E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Vocês conseguem imaginar? Todos eles sentados assim, e vem um vento e de repente línguas, e cada língua pousa em cima de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quando o Espírito Santo desce, quando a casa está limpa, está santificada e ele desce, minha irmã, não tem como controlar. É por isso que, enquanto você estiver no controle, ele não vai descer. Enquanto você estiver no controle, ele não vai se manifestar. Porque ele não vai brigar com você o volante do teu carro, o volante da tua vida, a direção da tua vida. Ele não vai. Se você estiver no controle, você vai resistir à manifestação do poder dele. Mas se você soltar o controle, ele vai descer como um vento impetuoso e você vai ser cheia do Espírito Santo. Chau, será que isso vai acontecer dentro da igreja? Será que isso só acontece se alguém que tem muita unção colocar a mão sobre mim? Minha irmã, o poder não está na parede da igreja. Você pode ser batizada com o Espírito Santo aí onde você está na tua casa. Você pode ser batizada lavando a louça, lavando roupa, passando pano. Você pode ser batizada no teu quarto, aonde ninguém está vendo. Não fique presa em moldes religiosos, de doutrinas religiosas. Ah, é porque só dentro da igreja que isso acontece? Não. Aonde está escrito aqui? Eles estavam dentro de uma igreja e lá dentro da igreja o pastor impôs a mão sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Aonde está aqui? Aqui está falando, estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu. Está falando veio do pastor, veio do céu. Da onde que vem o Espírito Santo? Do céu. Veio do céu como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles estavam onde? Em casa. Em uma casa. Tem gente que acha que é só dentro da igreja. Tem gente que acha que é pela força. Não é pela força. Tem gente que acha, então, Chau, quer dizer que quanto mais eu jejuar, quanto mais eu me santificar, aí o Espírito Santo vai vir. Gente, não. A santificação, o jejum, é um preparo, é deixar a casa limpa, para ele poder habitar. Mas é nos dado pela graça, não é por merecimento, não é por esforço. Não é quanto mais você se esforça, mais ele vem. Com Deus não se barganha. O Espírito Santo, ele vem por graça, não por merecimento. Ele vem em qualquer ambiente. A manifestação em mim veio dentro do carro, em meio ao trânsito, eu chorando e orando em línguas. Dentro do carro. Chorando e orando em línguas. Ela foi batizada em línguas dentro do carro. E foi nesse jejum de Daniel. Era no dia do jejum de 24 horas. E a Karina estava orando por quem? Por mim. Ela estava orando por mim, falando para mim. O Senhor pegou ela em revelação.
dentro do carro, ela me mandando áudio e ela foi batizada. Então não limitem o Espírito Santo, não limitem. Amém? E veio do céu como um vento impetuoso, todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de toda a nação que há debaixo do céu. Quer dizer, estava cheio. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar a sua própria língua. Tinham ali pessoas de várias línguas, mas cada um ouvia na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar na nossa língua materna? Como que pode isso? Porque eles não eram espirituais. Pessoas espirituais discernem coisas espirituais. Pessoas carnais discernem coisas carnais. Existem manifestação do Espírito que se você não tiver em Espírito, você não vai discernir. Assim como o povo. Todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isto quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: estão embriagados com vinho. Sabe quem são esses aqui que estão zombando? Aqueles que não discernem as coisas do Espírito. Aqueles que não são espirituais, são carnais. Esses que são carnais, vê um culto onde as pessoas estão caindo, onde o pastor passa e a pessoa cai, e falam assim: isso é show, isso é combinado. Eu não tô falando que não tem. Eu não tô falando que não tem. Tem show, tem gente que faz show, tem gente que não cai porque o Espírito Santo tocou, cai porque quer fazer graça, tem. Mas se você tiver em Espírito, o Espírito testifica o Espírito. O Espírito Santo testifica o Espírito que está na outra pessoa. Por isso que eu falo, não julguem. Quando você estiver na igreja, quando você vê uma pessoa caindo na unção, não julga. Se você não tem certeza se é o Espírito Santo ou não, fica quieta. Fala: Senhor, se for o Senhor, glória a Deus, trabalha. Se não for, trabalha também, porque é o Senhor com essa pessoa aí. É o Senhor quem trata com essa pessoa. Mas não julgue, porque essas pessoas aqui zombaram e diziam: eles estão embriagados com vinho. Pensa bem, gente. A pessoa zombando do Espírito Santo. Zombando. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e lhes disse: homens judeus e todos os que habitai em Jerusalém, que isto fique muito claro para vós. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. 9 da manhã. Pedro falou: eles não estão embriagados agora, é só 9 horas da manhã. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei o meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão, e mostrarei feitos extraordinários em cima do céu, e sinais embaixo da terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. Oh glória! E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias! Aleluias! Oi! Já que eu faço. Peraí. Oh glória. Oh glória.
Aleluias. Aleluias. Aleluia. O Senhor está falando: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Todo aquele que me buscar, me declarar, confessar a sua fé, será salvo, será batizado, receberá o meu Espírito. O Espírito Santo não é só para mim, não é só para o pastor, não é só para quem tem um cargo ministerial dentro da igreja, é para todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus. Todos nós, existem pessoas que estão dentro de um templo religioso há 30 anos e não foram batizados com o Espírito Santo. E não foram batizados com o Espírito Santo. E não foram batizados com o Espírito Santo. E tem pessoas se rendendo de corpo, alma e espírito e sendo batizadas dentro do carro, sendo batizadas lavando a louça. Oh glória! O Senhor veio para quebrar doutrinas religiosas, cascas de doutrina, pessoas que estão presas em doutrinas de fariseus, que limitam a Deus, limitam a manifestação do Espírito Santo. Eu já falei para vocês, às vezes eu vejo vídeo na internet, aí a pessoa vem falar assim: isso não é de Deus, porque o Espírito Santo não constrange as pessoas. Mas quem está sendo constrangido ali? Quem está sendo constrangida? Quem disse que a pessoa que está caindo, que está sendo batizada, que está rodando, quem disse que ela se sente constrangida? Quem disse? Olha como que o ser humano, olha como que Satanás, ele é ardiloso, ele é sujo. Ele coloca na sua cabeça que aquela pessoa que está caindo está sendo constrangida. Agora vai lá e pergunta para aquela pessoa se ela se sente constrangida. Chega lá naquela pessoa e fala assim: fulana, o pastor passou aqui, você caiu no chão e começou a se tremer inteira. Você se sentiu constrangida? Pergunta para ela. Porque quem está se sentindo constrangido é você. A outra pessoa tem certeza que não. Nunca, em momento algum da minha vida, que Deus falou assim: você aí, levanta a sua mão. E começou a falar comigo, eu me senti constrangida. Nunca, quando eu estava em treinamento e a pastora passou fazendo impartição de dons, e ela tocou em mim e eu caí no chão me tremendo toda, eu me senti constrangida. Eu tive a sensação mais gostosa, mais maravilhosa que eu já tive na minha vida. Por mim, o Tiago falou que eu fiquei 20 minutos lá. Eu falei assim: amor, eu queria mais. Eu queria sentir mais, eu queria ficar mais. Mas o diabo é sujo, ele fala assim: olha lá, aquelas pessoas, o Espírito Santo não faz isso, ele não constrange as pessoas. Filha, fale por si, você está sendo constrangida. Porque você é dodói, você tem necessidade de aceitação e aprovação. Você fica pensando: se eu cair, o que vão pensar? Se eu tremer, o que vão achar? Ah, porque você... Eu não tô nem aí porque vão pensar, vão achar, vão falar. Eu fico maravilhada de ver Deus, ver o que Deus faz em nós. Eu falo: Deus faz comigo também. Sexta-feira no culto, o Senhor pegou uma profetisa e ela fez um ato profético com o Tiago, e eu fiquei olhando aquilo e falei assim: Senhor, eu também quero, faz comigo também. Na frente da igreja toda. Na frente da igreja toda. Assim como o Senhor já pegou, já nos levou em frente ao altar, nós somos ungidos na frente do altar. É a coisa mais gostosa, mais maravilhosa você ouvir Deus falar assim: filha, levanta a sua mão. Assim diz o Senhor para ti. Meu Deus, a minha perna já treme. Oh glória, aleluias. Não limite o Espírito Santo.
Não ache que o Espírito Santo cabe dentro da sua caixinha, dentro do seu molde, de como você acha que ele se manifesta, de como você acha que ele faz, de como você acredita que ele se move. De como que não limite. Tem gente que fala assim, eu não acredito nisso aí não. O problema é teu. Você não sabe o que você está perdendo. Você não tem noção do que você está falando. Deus perdoa, porque eles não sabem o que falam, o que fazem. Porque eu acho que a palavra diz que o Espírito Santo, ele é calmo e ele vem como uma brisa. Gente, aqui tá falando assim, veio como uma brisa, aqui tá falando o quê? E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Como um vento avassalador, forte, estrondoso, impetuoso, poderoso, grandioso. Aleluias. Aqui não está falando assim, veio do céu um vento como uma brisa, bem suave. Aqui o Espírito Santo está manifestando o poder dele. O poder dele, como de um vento avassalador, impetuoso, poderoso, grandioso, majestoso, poderoso. Aí a pessoa acha que no ambiente onde está o Espírito Santo, as pessoas ficam sentadinhas lá. Meu Deus, onde há a presença do Espírito Santo, ele vem como um vento impetuoso. Saia da religiosidade. Saia de estruturas religiosas que limitam a manifestação do poder do Espírito Santo. Esquece, pelo amor de Deus, gente, sai desse lugar. Esquece o que fulano falou, o que fulano fez, o que fulano esquece. No culto sexta-feira, uma coisa foi falada, eu vou falar aqui para vocês. Chegou o tempo de trocar as sandálias. Chegou o tempo de trocar as sandálias, porque o lugar que você vai pisar é santo. Chegou o tempo de deixar para trás o que falou, o que aconteceu. Sai desse lugar, para de ficar voltando no passado. Para, gente. Esquece. Deixa o passado lá no passado. Porque fulano falava isso, porque ciclano fazia isso. Nossa, olha. A gente entra na atmosfera de manifestação, começa. Esquece, deixa o passado no passado. O que a pessoa falou, o que a pessoa achava, o que a pessoa acreditava é problema da pessoa. O que você acredita, o que você sente, isso que importa. Tem gente... Isso... Às vezes as pessoas estão presas no passado, de que alguém falou, alguém fez, alguém... E tem pessoas que estão presas no futuro, que vão falar, o que vão pensar, o que vão achar. Se liberta. Sai desse lugar. Quando Moisés teve um encontro com a sarça ardente, quando ele estava lá pastoreando no monte, foi buscar a ovelha, e aí ele viu uma sarça pegando fogo, e aquela sarça não se consumia. E ele ouviu uma voz: Moisés, tire as suas sandálias, porque o lugar que estás pisando é santo. Sabe por que Deus falou para ele isso? Tira a sua sandália. Porque Moisés tinha matado um egípcio. Ele matou o egípcio. Ele cometeu um crime. Deus não estava ignorando o assassinato que ele fez. Deus estava falando: você matou um egípcio lá. Você está impuro. Tira a sandália, porque o lugar que você está pisando é santo. Chegou o tempo que nós estamos trocando as nossas sandálias, porque o lugar que você vai pisar é santo. Você precisa deixar para trás.
Quando eu falo pra vocês, gente, quando eu conto pra vocês relatos do que eu já vivi no relacionamento que eu tive, eu estou dando testemunho, eu estou testemunhando, mas eu não fico presa nisso, eu não fico presa nas coisas que meu ex falava sobre mim, ou que fala até hoje, ou em como ele agia, não, eu dou meu testemunho, eu já passei por isso já aconteceu comigo, mas esquece, não fica presa a isso. Se o que nos falaram foi maior do que o que Deus fala, idolatramos essas pessoas mais do que a Deus. Aleluias. Olha a revelação aí. Olha a revelação aí. Às vezes você está tão preocupada com o que vão pensar, vão falar. E se me virem na igreja? E se virem que eu sou cristã agora? O que vão pensar? O que vão falar? E se souberem que agora eu não sou mais de tal religião que eu me converti? Que agora eu sigo a Cristo? O que as pessoas vão falar? Minha filha, se vocês estão preocupadas com isso, se eu cair na igreja, o que vão achar? Será que vão achar mesmo que eu que eu recebi o Espírito Santo? Ou vão falar que eu estou fazendo graça, que não é nada disso? Se você está preocupada com isso, você está idolatrando essas pessoas. Porque a palavra fala, aquele que tem vergonha de mim, eu também não falarei dele. Quando chegar lá no dia, se você não me confessa a todo aquele, se você tem vergonha de andar com a Bíblia na mão, eu vou ter vergonha de você também, filha. Quando chegar lá, eu vou falar pro meu pai, esse aí teve vergonha de mim, eu também tenho vergonha dele hoje. Aparta daqui porque eu não vos conheço. Tá vendo como que existem traumas e bloqueios e passados que nós não conseguimos nos desprender dele, porque isso tá tão intrínseco no nosso inconsciente que a gente começa a se mover. Esquece o passado. Esquece, chegou a hora de trocar a sandália. O lugar que você vai pisar é santo. Para onde Deus quer te levar? A partir de agora, não dá para entrar com a sandália suja. Não dá para entrar lá com o teu passado. Não dá para entrar lá com o relacionamento que você teve, com os traumas que você viveu. Não dá para entrar lá dessa forma. O Senhor está falando, você precisa ser limpada, purificada. Você precisa passar por uma faxina. Porque o lugar que você vai pisar é santo. A gente precisa se despir de toda a casca, de toda a raiz de amargura. Toda essa amargura, toda essa tristeza, todo esse rancor, toda essa dor precisa ser deixada para trás. Já como que eu deixo? Coisas que você precisa de terapia, coisas que você precisa de mentoria, coisas que você precisa de santificação, coisas que você precisa corpo, alma e espírito. Você precisa olhar para os três. Porque, gente, eu acho assim, a pessoa vem e fala assim, só você deixar no passado. Tá, mas como que eu faço para deixar no passado? Faz terapia. Não seja só um espírito orante, não seja só uma alma com muito conhecimento. Alinha o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Troca as sandálias. Troca. Porque aonde você vai pisar, não dá para levar o que você está carregando até hoje. Você precisa se despir, vai precisar se despedir disso. Do que você precisa se despedir hoje? Do que você precisa se despedir hoje? É do controle? Thiago, eu preciso me despedir do controle. Thiago, eu preciso me despedir dos abusos que eu já vivi, físicos, emocionais. Thiago, eu preciso me despedir da dependência emocional. Thiago, eu preciso me despedir do que você precisa se despedir hoje? Gente, coloca aqui no comentário, porque quando você confessa, cadeias são quebradas. A palavra diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que recebereis cura. Quando você confessa, você é curada. Do que você precisa se despedir hoje? Você precisa dar tchau, você precisa virar para isso e falar assim, até aqui você me acompanhou, até aqui você serviu para alguma coisa, mas para onde eu estou indo agora, você não me serve mais. A timidez, a vergonha, o medo,
o senso de incapacidade. Isso não me serve mais. O medo, o controle, a glória, a insegurança, aleluias. Às vezes é a baixa autoestima. O que você precisa se despedir? A necessidade de aceitação e aprovação. Você precisa se despedir de um relacionamento tóxico que você já viveu. Você precisa se despedir de raiz de amarguras que você carrega. Eu preciso me desprender do medo, do controle, da idolatria a relacionamento. Oh, glória! Glória a Deus. Todos vocês que estão confessando, eu declaro em nome de Jesus que vocês estão recebendo agora libertação em todas essas áreas que estão sendo confessadas. Tudo aquilo que vocês estão confessando, eu declaro em nome de Jesus que está sendo desligado no mundo espiritual. Eu preciso me despedir da boazinha que tanto me faz mal. Oh, glória, porque o Senhor não nos chama para sermos boazinha. Ele nos chama para sermos justas. Aqui não está falando, Deus é um Deus de bonzinho. Não, Deus é um Deus justo. Do vitimismo, da imaturidade. Oh, glória. Vamos, gente, deixa Deus liberar vocês hoje. Troca a sandália. Que sandália você precisa trocar hoje? Hoje é o último dia do desafio, você chegou até aqui. Amanhã cedo nós vamos entregar o nosso desafio. Amanhã cedo nós vamos orar e falar, Senhor, nós entregamos a Ti o nosso desafio. Receba como um perfume agradável a tua narina. Deixa aqui hoje. Deixa que agora, não tenha vergonha, não tenha medo. Depois a live vai ficar salva. Ninguém vai saber quem que falou vitimismo, quem que falou preguiça, quem que falou abuso. Ninguém vai saber. E se souber também. Mas não vai aparecer na gravação, não. O nome de vocês só aparece aqui agora. Depois não aparece mais, não. Deixa aqui. Deixa aqui, fala assim, eu me desprendo. Eu fiz esse desafio. Eu orei, eu jejuei, eu estou buscando. Ou eu não fiz o desafio, tudo bem, mas eu tô aqui. Eu largo aqui agora, em nome de Jesus. Procrastinação, preguiça, vitimismo do passado, vitimismo, apego, do meu egoísmo, da minha soberba, do apego, da procrastinação, da soberba, da falta de autoconfiança, né? Da idolatria a pessoas, principalmente ao meu marido, da ira, oh glória, quantos cativeiros caindo por terra. Eu declaro em nome de Jesus que vocês estão recebendo cura. Aleluias, oh glória. Oh glória. Eu deixo aqui o abuso sexual. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh, glória! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Há uma atmosfera, há uma unção aqui que quebra todo jugo. Há uma unção que vai quebrar julgos, vai quebrar cativeiros. Mulheres vão ser libertas. Oh, glória! Eu deixo aqui o abuso, a idolatria ao marido, a idolatria a pessoas, idolatria a líderes, o perdão, a falta de perdão, o egoísmo. Eu deixo aqui a imaturidade, o controle, a procrastinação, o medo, o abuso sexual, oh glória. Se desprenda desses abusadores. Se desprendam desses abusadores. Todo espírito de abuso, todo trono de abuso, todo espírito de Lilith, todo espírito de perversidade sexual, todo espírito de abuso físico, emocional, eu dou uma ordem agora. Saiam todos agora, em nome de Jesus. Batam todos em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro agora, sendo cortado, sendo rompido toda a corrente
toda corrente que prendiam vocês, mulheres que foram abusadas, seja um abuso físico, seja um abuso emocional, confessa aqui agora, confessa. Se você já se sentiu abusada emocionalmente, fisicamente, confessa. Eu declaro em nome de Jesus, todas as mulheres que sofreram algum tipo de abuso, agora, todo laço de abuso sendo cancelado, toda corrente que prendia vocês a esse trauma, a esse bloqueio, a esse abuso, sendo rompido agora em nome de Jesus, sendo cancelados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda corrente, toda amarração, todo laço, todo pacto de alma, todo pacto de sangue que foi feito com esses abusadores, eu declaro agora sendo rompido em nome de Jesus, sendo cortado agora em nome de Jesus, sendo desfeito agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, tem que ser específico. Todas as áreas da minha vida que estão no oculto, não. A confissão é específica. A confissão tem que ser específica, amém? A vontade de querer mudar as pessoas, a raiva, ansiedade, oh glória. Ansiedade, gula, palavras que me feriram, vindas da minha mãe, isso, oh glória, tem que ser específico, tem que ser específico. Aleluia. Me cura, Pai, me liberta. Palavras de maldição ditas por mim a pessoas. Meu Deus. Oh, glória. Abuso emocional, abuso mental e físico. Abuso sexual e emocional. Canta labaixo, canta labás. Oh, glória. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Tu és santo, tu és poderoso, tu és grandioso. Tu és maravilhoso, Senhor. Mulheres estão sendo libertas. Oh, glória. Oh, glória. O Senhor está libertando mulheres. O Senhor está tirando mulheres de cativeiros. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Abusos emocionais. Que me lembrei nesse exato momento por babá que cuidou de mim na infância. Abuso emocional, escassez. Palavras de maldição do meu ex, escassez, toda algema que prende a minha área financeira, palavras de maldição vindas do meu ex-namorado, oh glória, ai Espírito Santo, vai lembrando, vai trazendo a memórias, áreas, coisas, pessoas, Senhor, da vida de cada mulher que está aqui, para que elas possam confessar, para que elas possam renunciar, para que elas possam trocar a sandália hoje, tudo aquilo que estava oculto, que só elas sabiam. Mulheres aqui que guardam segredos. Meu Deus. Mulheres aqui que guardam segredo. Você nunca falou isso pra ninguém. Você nunca falou isso pra ninguém. Ninguém sabe. O Senhor tá falando pra você. Deixa aqui hoje. Deixa aqui hoje porque Ele quer te libertar. Há uma unção aqui nesse lugar. Há uma presença do Senhor aqui. O Senhor está falando é com você. Você sabe que é com você. O Senhor está dizendo, filha, deixa aqui agora. Porque o Espírito Santo quer te visitar. Quer entrar na tua casa. Você precisa deixar. Pessoas que precisam liberar perdão. Libera perdão para os abusadores. Fala, Senhor, eu libero perdão para eles. Eu me liberto agora. Deixa aqui em nome de Jesus. Palavras de maldição vindas de pessoas queridas. Escassez, ansiedade, apego. Escassez, falta de controle financeiro.
amargura do meu pai, mentiras, necessidade de ter um relacionamento para ser feliz, traições do meu ex-marido, escassez, maldição nessa área, falta de controle, necessidade de dependência, atração que senti por outros homens, oh glória, escassez, a vontade de querer mudar o meu marido na força do braço, palavras de maldição que falei para pessoas, inveja que senti da minha amiga, coisas que eu vi na infância, que coisa que você viu na infância, minha irmã, deixa aqui. Você sabe que é para você. Você sabe que é com você que o Espírito Santo está falando também. Deixa aqui. Pensamentos sobre homens, pensamentos perversos, pensamentos de prostituição. Oh glória! Todo sentimento de inveja, pensamento de inveja sobre outras mulheres. Não ter a necessidade de ter um esposo pelos meus traumas e ter um esposo que ame a mim e os meus filhos. Toda sujeira debaixo do tapete. Inveja que senti da minha irmã. Comparação. Senhor, eu libero perdão. Fala aí na tua casa, Senhor, eu libero perdão para fulana. Fala o nome da fulana. Fala, Senhor, eu perdoo ela, porque a tua palavra diz que aquele que não perdoar não será perdoado por ti. E eu quero ser perdoada por ti. Eu quero receber o teu perdão, então eu perdoo a fulana, o fulano. Fala o nome. Fala o nome da pessoa aí. Comparação do meu irmão por achar que a minha mãe ama mais ele. Sentimento de inadequação desde a infância. Traições em casa. Oh glória, oh glória, oh glória. Comparação e raiva do meu irmão, comparação com outras mulheres, todo medo que me paralisa. Oh glória. O não me aceitar do jeito que eu sou. Oh glória, oh glória. O não falar por medo de pecar. Oh glória. Todo espírito de medo que há sobre cada uma de vocês aqui agora. Todo espírito opressor que tem colocado medo na tua vida desde a tua infância. Um medo que é fora do normal. Todo espírito de opressão, todo espírito de medo, eu dou uma ordem agora, para que todos vocês saiam agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi confessado aqui, tudo aquilo que foi renunciado aqui, tudo aquilo que foi falado aqui nessa live hoje, eu declaro sendo desligado no mundo espiritual. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que vai haver uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, uma mudança de fala. Vai haver, Senhor, uma restauração, uma renovação. Elas vão ser transformadas. Pai, eu te peço, fala, Senhor, toca no meu caráter. Senhor, muda o meu caráter, muda a minha índole. Muda os meus pensamentos, os meus comportamentos. Espírito Santo, troca as minhas vestes. Eu declaro vocês trocando de roupa, trocando as vestes agora, tirando as vestes impuras e vestindo vestes novas, vestes de santidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda falta de posicionamento, toda apatia, fala, Senhor, escreve aí, eu confesso toda apatia, toda paralisação, toda estagnação, toda mornidão. Porque a passividade não vem de Deus, a mornidão não vem de Deus. A palavra fala que os mornos serão vomitados. Estagnação. Confessa, Senhor, me tira da paralisia, me tira da omissão, estagnação, paralisação. Me tira da omissão, Senhor. Eu não quero ser omissa, eu quero ser posicionada. Falta de cuidado. Falta de amor. Tem pessoas que foram tão feridas, tão machucadas, que não conseguem amar, não conseguem acessar o amor, não conseguem acessar a graça. Toda omissão, paralisia, estagnação. Em nome de Jesus, todos esses espíritos de estagnação, de paralisia,
tronos espirituais que lutam contra o avanço de cada uma delas aqui, demônios geracionais, todo espírito geracional que tem guerreado contra essa casa, tem guerreado contra essa família, em nome de Jesus eu dou uma ordem, sai agora, em nome de Jesus, seja queimado agora, em nome de Jesus, toda paralisação, toda estagnação, toda omissão, em nome de Jesus, seja queimado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu confesso toda apatia, toda mornidão, toda paralisação, toda estagnação sendo queimada agora. Eu declaro que vocês vão começar a carregar, que vai ser derramado sobre vocês agora um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de avanço. Eu declaro que vocês vão abrir a boca de vocês, vão se posicionar como mulheres maduras, como mulheres responsáveis, com uma intrepidez no espírito, que o Senhor vai gerar em vocês uma revolta de olhar para as coisas como elas estão e não fazer nada. Você vai sentir, o Senhor vai gerar em você uma revolta incontrolável dentro do teu espírito. E essa revolta vai fazer você avançar, vai fazer você caminhar, vai fazer você romper, porque você vai olhar para isso e vai dizer: nunca mais eu vou ficar paralisada aqui, nunca mais eu vou ficar estagnada aqui, nunca mais eu vou aceitar que demônios façam com a minha casa, com a minha vida, com a minha família, o que eles fizeram até hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai olhar para esses demônios e vai dizer: eu me levantei, eis aqui uma Débora, eis aqui uma Esther, eis aqui uma mulher que se levantou com a autoridade que foi dada por Cristo, eis uma mulher aqui com a espada na mão, que vai romper cativeiros, que vai destruir cativeiros demoníacos na sua geração. Não é só para você, minha filha. Não é só para você. Tem mulheres aqui achando que está rompendo só para elas. Não! Sai do egoísmo. Você está rompendo para a sua geração, para pessoas que virão depois de você, que você nem vai estar aqui. Você nem vai estar aqui. É para a sua geração, é a geração que vai vir depois. A espada que o Senhor está colocando na sua mão hoje é para você romper com tronos geracionais, demônios, entidades, potestades, principados que estão guerreando contra a tua casa, que estão guerreando contra a tua família. Espíritos imundos que têm visitado a tua casa, têm visitado o teu quarto. Meu Deus, tem visitado a tua casa, o teu quarto. É os mesmos demônios que visitavam a sua avó, que visitavam a sua mãe. Em nome de Jesus, todo demônio de visitação noturna, todo trono de visitação noturna, de perturbação noturna, confessa a insônia, renuncia a insônia. Renuncia, Senhor, eu renuncio que quando eu deito eu não consigo dormir, eu não consigo descansar. Em nome de Jesus, todo demônio de visitação noturna, eu dou uma ordem agora. Saiam todos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oh glória. Isso, minha irmã, vocês estão deixando um legado de libertação. Eu renuncio à incredulidade, oh glória. Renuncia, minha irmã, fala: Senhor, eu renuncio à incredulidade. Senhor, eu renuncio à religiosidade. Eu renuncio à depressão. Aleluia. Todo espírito de depressão agora. Todo espírito de depressão sobre a vida da Priscila agora. Todo demônio de depressão. Todo trono demoníaco que quer deixar ela em cima da cama. Quer deixar a geração dela, a família dela em cima da cama. Em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito de suicídio agora, todo pensamento de suicídio, toda mulher aqui que tem pensamento de suicídio, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Moloque, pega o teu trono, pega os teus demônios e batam em retirada agora, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, seja cortado agora todo laço com o espírito de morte. Confessa, minha filha, confessa toda palavra de morte que saiu da tua boca. Toda palavra de morte, isso aqui não tem jeito. Isso é uma palavra de morte, isso é um decreto de morte. Eu nunca vou conseguir, isso é um decreto de morte. Você está decretando morte sobre essa área. Todo pensamento de morte, fala, Senhor, eu confesso e renuncio todo espírito de morte, todo pensamento de morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda perturbação noturna, todo decreto de miséria, toda palavra de maldição que saiu da tua boca, minha irmã. Todas as vezes que você falou uma palavra de maldição, falou uma palavra de morte sobre alguma área da tua vida, eu nunca vou romper, eu nunca vou prosperar, isso é impossível para mim. Pensamentos de morte, em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu confesso e renuncio todo útero seco, todo útero que não dá vida, todo útero que não dá vida. Eu não estou falando só de vida, de beber mais vida, de projeto. Você que não consegue ter uma mente criativa, não consegue ter projetos, não consegue avançar, tudo que você faz morre, tudo que você faz morre, no meio do caminho morre. Tudo que você faz no meio do caminho morre, não vai até o final. Renuncie toda palavra de morte sobre mim e sobre os outros. Eu confesso e renuncio em nome de Jesus. Todo útero seco, oh glória, oh glória, oh glória. Todo pensamento de morte, toda palavra de maldição. Fala, Senhor, eu te peço perdão, porque eu amaldiçoei pessoas. Senhor, eu te peço perdão. Vai falando aí, minha irmã, fala, abre a tua boca e fala, o mundo espiritual escuta. O mundo espiritual está escutando o que você está falando. Fala, Senhor, eu confesso. Pai, eu te peço perdão porque eu falei palavras de morte sobre outras pessoas. Eu falei palavras de morte sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família, sobre os meus filhos. Me perdoa. Espírito Santo, me lava com o teu sangue. Passa o teu sangue em mim. Me lava, me purifica, Senhor. Retira de mim. Retira de mim toda palavra de maldição que eu lancei para outras pessoas, toda palavra de maldição que eu lancei para mim, palavras que eu lancei para mim mesma, decretos. Fala, Senhor, eu confesso e renuncio todo pacto que eu fiz com as trevas, de forma consciente ou inconsciente. Eu te peço perdão agora. Espírito Santo, passa o teu sangue. Rompe com todo o laço, todo o pacto que foi feito. Passa o teu sangue, em nome de Jesus. Eu rompo agora. Eu rompo, Senhor, todo o pacto que eu fiz com demônios, com entidades, com potestades, com principados, que eu fiz de forma consciente, de forma inconsciente. Seja rompido agora. Em nome de Jesus, seja cancelado agora em nome de Jesus, seja desfeito agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Me perdoa, Senhor. Retira de mim todo desequilíbrio, todo pacto. Eu declaro agora que todo pacto que vocês fizeram, todo pacto que vocês fizeram com as trevas, de forma consciente ou inconsciente, laços demoníacos, palavras decretadas, em nome de Jesus, sendo desfeitas agora no mundo espiritual, sendo canceladas agora no mundo espiritual, em nome de Jesus. Todo pacto que você fez com a miséria, todo pacto de sangue, emprestando dinheiro, oh glória. Fala, Senhor, todo pacto de sangue que eu fiz com o meu dinheiro, todo pacto de sangue que eu fiz com as trevas, com o meu dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, presta atenção. Minha cabeça tá doendo muito. Todo demônio agora, quem tá sentindo alguma manifestação no corpo físico, tchau, eu tô com enjoo, tchau, minha garganta tá doendo, minha cabeça tá doendo, em nome de Jesus, pode falar aqui, tá? Isso são demônios batendo em retirada. É normal quando a gente entra numa atmosfera de libertação, haver uma manifestação física. Em nome de Jesus, todo espírito de opressão, todo espírito de confusão mental, todo espírito de loucura,
Todo espírito de loucura, bata em retirada agora em nome de Jesus. Tô sentindo muito sono, dor na nuca, senti muito sono, dor na nuca e nos ombros. Tá uma pressão muito grande, todo espírito de opressão, todo trono demoníaco agora. Todo trono demoníaco agora, sobre a vida de cada mulher que está confessando aqui agora. Eu dou uma ordem agora para que saiam todos agora. Senhor, eu clamo por reforço angelical. Dá ordem aos teus anjos para acamparem ao redor de cada mulher que está aqui nesse momento. Anjos e anjos com espadas de fogo, vai ceifando agora todos os demônios ao redor dessas mulheres. Vai ceifando agora, vai, Senhor, passando a tua espada nesses demônios agora, em nome de Jesus. Eu vejo demônios gritando. Podem gritar, demônios. Estão perdendo território, estão perdendo almas, estão perdendo vidas. Oh glória, bata em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, canta labas. Bata em retirada agora. Bata em retirada agora. Em nome de Jesus, sejam todos queimados agora. Queimados com fogo do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda macumbaria, toda feitiçaria. Fala, Senhor, eu confesso e renuncio tudo que eu já comi na minha vida. Se eu comi algo consagrado, Senhor, eu te peço perdão, eu renuncio agora. Senhor, em nome de Jesus eu declaro que toda macumbaria, toda feitiçaria, tudo que elas comeram, que tinha sido consagrado a entidades, a potestades, a principados, sendo desfeito agora no mundo espiritual, em nome de Jesus. Todo o trabalho contra a vida de cada uma delas. Priscila, eu vejo um boneco. Eu não sei se a Priscila está aqui ainda. Eu vejo um boneco de vodú, um boneco todo amarrado, um trabalho que foi feito para amarrar a tua vida. Em nome de Jesus. Todo voodoo agora, todo espírito demoníaco agora, todo demônio, todo trabalho que foi feito para Priscila agora, sendo desfeito agora em nome de Jesus, sendo cancelados agora em nome de Jesus. É como se todas as áreas da sua vida estivessem amarradas. É como se todas as áreas da sua vida estivessem presos, toda a área. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cancelado agora. Seja cancelado agora. Toda chucaveira sobre a vida dela agora. Sendo cancelado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu dou uma ordem agora. Seja queimado agora. Todos os demônios sejam queimados agora e sejam jogados no abismo agora. Em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus, oh glória. Aleluias. 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 Oh glória. Oh glória. Fala, Senhor. Fala a todas vocês. Fala, Senhor, eu rejeito todo o trabalho que é feito às escondidas. Todos os trabalhos que são feitos no oculto contra a minha casa, contra a minha família, contra tudo que tem o meu nome e o meu sobrenome. Eu rejeito agora em nome de Jesus. Eu rejeito agora em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Espírito Santo. Gentilmente eu te peço, Espírito Santo, passa o teu sangue. Vai passando o teu sangue sobre cada uma delas. Vai, Senhor, passando o teu sangue do topo da cabeça à ponta dos pés, sobre cada uma delas, sobre a casa delas, sobre a família delas, sobre as crianças. Vai passando o teu sangue sobre as crianças. Vai passando o teu sangue sobre o marido. Vai limpando, vai retirando, vai purificando, Senhor. Em nome de Jesus, vai limpando. Purifica, passa o teu sangue. Limpa de toda impureza, toda sujeira, tudo aquilo que estava sendo varrido para debaixo do tapete. Em nome de Jesus. Convença, Senhor, convença mulheres aqui do arrependimento. Convença mulheres aqui do arrependimento. Fala, Senhor, me convença. Me convença do arrependimento, aquilo que eu acho que não é pecado, aquilo que eu acho que não te entristece. Me convença, Espírito Santo, me mostra, me constrange. Traga sobre mim vergonha, constrangimento, Senhor, sobre tudo isso que eu tenho escondido, que está oculto na minha alma.
coisas que estão ocultas na sua alma, coisas que você viveu que você nem lembrava que você tinha vivido, mas que estão governando hoje a sua vida adulta. Senhor, traz a memória em nome de Jesus, traz a memória, para que elas possam confessar, para que elas possam se arrepender, para que elas possam pedir perdão. Traz a memória em nome de Jesus, 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 Pai. Oh, aleluia. Tem mais. Oh, Senhor, nós queremos mais da manifestação do Teu poder. Nós queremos mais cura, mais libertação, mais renovação, mais restauração. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais. Traz mais, fala mais conosco, Senhor. Traz a memória o que está oculto. Traz a memória. Fala, Senhor, eu me libero de toda dependência emocional. Senhor, eu me libero de toda dependência emocional. Senhor, eu me libero de toda carência. Senhor, eu me libero. O Senhor quer tirar almas que estão cativas. Tem alma cativa aqui. Você tem sido um corpo andante, mas a sua alma tem sido cativa, estava presa em cativeiros demoníacos, amarradas. Meu Deus. Oh, meu Deus. Deixa para trás o teu passado. Fala, Senhor, eu me desprendo agora do meu passado. Eu me desprendo de toda traição. 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 Eu me desprendo agora, Senhor, de todo abandono, de toda rejeição, de toda humilhação. Eu me desprendo, Senhor, de toda a traição que eu já sofri na minha vida, que me trouxe feridas, me trouxe marcas. Mas eu me desprendo delas agora. Eu deixo para trás agora o que se foi. Para que o Senhor possa construir uma nova história, para que o Senhor possa fazer algo novo de novo. Em nome de Jesus. Toda masturbação, toda promiscuidade sexual, toda orgia, Senhor, eu confesso e renuncio, abre a tua boca e fala, Deus, eu renuncio toda promiscuidade sexual, eu renuncio toda orgia, eu renuncio todo lesbianismo, eu renuncio, Senhor, toda masturbação, eu renuncio todo pacto que eu fiz, todo pacto sexual, todo pacto de sangue que eu fiz. Eu confesso e renuncio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória, eu confesso e renuncio toda surra. Oh, glória. Confesso e renuncio toda surra. Quem aqui já levou uma surra na infância? Eu já levei. E trouxe muitas marcas. Renunciei também. Eu sinto como se eu tivesse levado uma surra também. Em nome de Jesus, são estruturas caindo, são demônios batendo em retirada. Em nome de Jesus, confessa e renuncia a toda promiscuidade sexual, todo sexo ilícito, todo sexo ilegal à luz da palavra, todo pensamento sexual, cancela em nome de Jesus, renuncia em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, glória. Oh, glória. No mundo espiritual, oh, glória, várias surras, era quase todo dia. Mulheres que apanharam muito na infância, que foram muito maltratadas fisicamente. Fala, aproveita e fala, Senhor, eu confesso e renuncio toda surra que eu levei na minha infância, que gerou medos, traumas. Hoje, às vezes, tem áreas na sua vida hoje que você não consegue avançar, não consegue romper, porque a sua mente inconsciente está presa lá na infância. Enquanto você errava,
E toda vez que você errava, você levava uma surra. Toda vez que você falava, que você questionava, você levava uma surra. Você apanhava. Aí hoje, na vida adulta, você acha que se você falar, você vai apanhar de novo. Porque é inconsciente. Lembra do carro? Lembra do carro que você entra no carro e é automático? É automático. Você não fica pensando mais? Pois é, hoje na vida adulta você não consegue romper. Porque na tua infância, toda vez que você abria a tua boca, que você se posicionava, que você falava, você era castigada. Você era castigada, você apanhava. Aí hoje tem uma adulta de 30 anos que não tem voz, não tem posicionamento, não consegue falar, não consegue se posicionar. Por quê? Porque a criança dela lá dentro acha que se ela falar, ela vai apanhar. Aí se tornou uma criança tímida, uma pessoa pacata, passiva, boazinha, síndrome da boazinha, que ajuda todo mundo, que não sabe falar não, que não sabe estabelecer limites. Porque tem uma criança presa lá na infância. Todo abuso de substâncias, ou glória, todo vício, minha irmã, confessa e renuncia. Fala, Senhor, eu confesso e renuncio toda surra. Eu confesso e renuncio todo vício. Todo vício. Vício de bebida, vício de sexo, vício de substâncias ilícitas. Eu renuncio, eu deixo aqui agora. Tudo aquilo que eu fiz. Minha avó sempre me colocou muito medo. Ela apareceu uma vez com um lenço branco na cabeça pela janela para dizer que era um fantasma, para mim poder dormir logo. Meu Deus, quantos traumas, quantos bloqueios. E hoje você é uma criança que se esconde da sua avó. Hoje você é uma criança que não consegue dormir bem, uma adulta que não consegue dormir bem. Por quê? Porque tem medo, porque dormir representa o quê? Ser assustada, representa medo. Meu Deus, vocês estão conseguindo compreender, gente? Como que hoje, na vida adulta, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, você tem se movido com base naquilo que você viveu na infância e que você carrega até hoje, porque não foi tratado, não foi ressignificado, não foi curado. É por isso que todo trauma, todo bloqueio que não é curado é porta para Satanás e seus demônios. É porta para Satanás e seus demônios entrarem. E aquilo que estava ruim ficar pior ainda. Eu apanhava por qualquer coisa. Hoje é uma pessoa que não se posiciona. Por quê? Porque acha que na mente inconsciente dela tá, se eu me posicionar, eu vou receber uma punição. Se eu falar, eu vou ser punida. Porque lá na infância, quando eu falava, eu era punida. Eu apanhava. Só que hoje você não é mais aquela criança. Mas aquela criança tá mais viva do que nunca dentro de você. Aquela criança ainda tem medo. É por isso que tem muita coisa que vocês não conseguem romper. Quantas aqui estão recebendo dessa revelação? Quantas aqui estão acessando as chaves que o Senhor está liberando para nós hoje? Em nome de Jesus, tem alguém aqui compreendendo aquilo que o Senhor está fazendo, a profundidade que nós estamos indo? Eu estou recebendo. Oh, glória. Eu apanhava, mas eu tinha mais medo dos olhares do meu pai. Hoje você é uma pessoa que a pessoa nem falou nada, mas quando ela te olha, se ela fizer um olhar torto, pronto, você já recua. E hoje eu ficava de castigo, meu pai me colocava de castigo, e hoje eu acho que Deus me castiga, olha só. Oh, glória. Meu Deus, cativeiros estão caindo, estruturas, crenças estão sendo desfeitas. Libertação não é só quando eu falo, sai em nome de Jesus todo demônio. Libertação também é isso aqui, é o conhecimento revelado da palavra. É quando a luz do Espírito Santo entra naquilo que está oculto. E aí você olha e fala assim, eu era castigada pelo meu pai. Hoje, eu acabei de perceber que eu acho que Deus me castiga. Pronto, o cativeiro caiu. Começou a cair. Começou a cair. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluias. É isso que o Senhor estava falando conosco desde o começo. A casa precisa estar limpa.
A casa precisa estar limpa. Qual que é a casa do Espírito Santo? É o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Você precisa estar limpa de dentro para fora para ele poder habitar e manifestar poder. E haver manifestação de poder. Tudo que eu falava eu era ignorada. E quando eu me expressava era um drama. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh glória. Eu não apanhava e os meus ex-maridos me batiam. E eu achava normal. Fui uma criança que nunca adoeceu para não dar trabalho. Hoje você é a boazinha que não fala, não se posiciona, não estabelece limites, que quer agradar todo mundo, quer fazer tudo para todo mundo. Para quê? Para não dar trabalho. Minha irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vim para dar trabalho. Fala para você mesma que tem a síndrome da boazinha. Eu vim para dar trabalho para as trevas. Eu vim para dar trabalho para demônios, para Satanás. Vão ter trabalho comigo. Vão ter trabalho comigo porque eu vou avançar, eu vou romper, eu vou fazer, eu vou falar, eu vou me posicionar. Eu vou orar, eu vou jejuar. Vai ter trabalho, com a minha casa vai ter trabalho. Vai ter trabalho. Eu fui muito reprimida na infância, hoje é uma adulta reprimida, que não consegue avançar, não consegue romper, não consegue prosperar. Faz, dinheiro perde, faz, dinheiro perde, faz, perde. Não consegue se relacionar. Eu vim para dar trabalho para as trevas. Eu não vim para ser boazinha com eles, não. Eu não vim para passar a mão na cabeça deles, não. Eu não vim para compactuar com eles, para ser omissa àquilo que eles fazem. Eu vim para denunciar o que eles fazem. Eu vim para romper. Eu vim para destruir toda a obra deles. É para isso que o Senhor nos chamou. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo anseia para que você se manifeste em autoridade e poder. O mundo anseia, a criatura anseia. Eu nunca me senti amada pela minha mãe. Libera a sua mãe. Fala, mãe, eu libero você. Eu libero você. Eu aceito que você me ama da forma como você me ama. Que você dá o amor que você recebeu. Isso é o suficiente. A minha avó me ameaçava me mandar embora se eu não fosse obediente. Meu Deus. Meu Deus. Hoje é uma adulta que carrega uma ferida do abandono. Que faz tudo para agradar todo mundo. Que não estabelece limites, não fala não. Por quê? Medo de ser abandonada. Meu Deus, glória a Deus, aleluias. Oh, glória. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. A palavra vai dizer: Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele. Como bem sabeis, que ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Ele foi entregue para ser crucificado. Vós o matastes, crucificando-o pelas mãos dos ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Oh, glória! Nada, não existe trono, não existe entidade, não existe potestade, não existe absolutamente nada
que possa resistir ao poder de Deus. Nada. Nada, não existe nenhum trono, nenhuma potestade, nenhum demônio, nenhuma entidade, nada que possa resistir à manifestação do poder de Deus. E eu declaro em nome de Jesus que vocês estão sendo seladas, que vocês estão sendo adornadas com o azeite, com o óleo que vem do trono do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que vai haver mudança. Vai haver mudança de fala, mudança de comportamento, mudança de posicionamento. Mulheres que estavam debaixo de trono, de cativeiros vocais. Em nome de Jesus, eu declaro todo cativeiro vocal caindo por terra agora. Em nome de Jesus, todo cativeiro, toda serpente que se enrolava na tua garganta e não deixava você falar, sendo queimada agora com o fogo do Espírito, em nome de Jesus. Eu declaro que você está sendo selada, que tudo aquilo que foi confessado e renunciado aqui nessa sala, nesse encontro, foi desligado no mundo espiritual. Que toda semente que tinha sido plantada no território de Satanás foi desfeita agora em nome de Jesus. E toda legalidade, toda autorização que ele tinha para tocar na sua vida através dessas portas que estavam sendo abertas, foi retirada da mão dele agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós selamos esse encontro. Nós selamos. Eu vou fazer uma oração de entrega do desafio, mas nós ainda estamos no desafio hoje. Você só pode comer normal amanhã, tá bom? Senhor, nós queremos agora entregar o nosso desafio a Ti. Nós queremos entregar a Ti, Senhor, esses 21 dias da Tua presença, e que ela não vai se limitar a só esses 21 dias. Mas eu quero entregar, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. O Senhor faz como Ele quer. O Senhor faz como Ele quer. A gente não vai entregar agora, tá bom? Amém. O Senhor disse pra mim que não é agora. Amém. A gente obedece. Amém. Glória. Aleluia. Nós vamos entregar amanhã cedo, tá bom? Amém. Amanhã cedo, quando você levantar, você vai dobrar o teu joelho e você vai entregar ao Senhor o desafio, o jejum. Amém? O Senhor faz como Ele quer. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dinheiro no mundo espiritual é pacto de sangue. Se você tem o hábito de dar dinheiro para pessoas na rua, se você tem um hábito, se você fez negócio sem autorização de Deus, você precisa confessar e renunciar todo o pacto de sangue que você fez através do dinheiro, porque às vezes tem espíritos de miséria visitando o seu terreno através de pactos que você fez. Amém? Você precisa renunciar todo o pacto de sangue que você fez com o teu dinheiro. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, não tem nada, absolutamente nada que possa impedir a manifestação do poder de Deus. Que vocês possam carregar isso com autoridade e governo a partir de agora. E todo espírito de medo, tudo aquilo que vocês confessaram aqui, foi desligado. Tudo que vocês confessaram foi desligado em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluias. Oh, glória. Eu peguei dinheiro emprestado com a agiota. Gente, é um pacto de sangue que você fez com demônios. É por isso que o dinheiro não para na sua mão hoje. É por isso que o dinheiro não para. Porque você pegou um dinheiro ilícito, sujo. E isso contaminou o teu terreno, o teu plantio, a tua colheita. Renuncia. Em nome de Jesus, eu renuncio, entrego todo o dinheiro que eu peguei emprestado de agiotas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi maravilhoso tudo que nós passamos.
Foi maravilhoso tudo que nós vivemos nesses 21 dias. Eu creio que tem mais. Eu creio que o Senhor vai revelar, que o Senhor vai responder. Que quando nós entregarmos esse jejum amanhã, vai ter resposta do céu. Vai ter transformação. Que o Senhor vai descer com poder. O Espírito Santo vai descer com poder que cura, que restaura, que liberta. E o Senhor vai fazer tudo novo de novo. E que o Senhor nos dê. Estou flutuando, glória a Deus. Que o Senhor nos dê. Que o Senhor nos dê outros desafios, outros propósitos. E que nós, porque a gente não é esse desafio e acabou. Tem mais. Tem mais em nome de Jesus. Foi tremendo. Fala pra mim, gente, o que foi esse encerramento para vocês? O que foi esse desafio para vocês? Testemunhem aqui em nome de Jesus. Testemunhem. Tô leve também, glória a Deus, poderoso, o novo começou, glória a Deus. Testemunha aqui, fala pra mim, o que foi esse desafio pra você? O que você tá sentindo? Dá testemunho daquilo que o Senhor tá fazendo no meio de nós, para que o nome dele seja honrado, seja glorificado, seja exaltado. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, obrigada Senhor, obrigada Espírito Santo, nós te agradecemos, nós rendemos graças a Ti Senhor, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, toda idolatria a mim Senhor, que eu caia por terra, que eu diminua para que Tu cresças e que Teu nome seja honrado e glorificado, oh aleluias, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, me sinto leve, oh glória. Ai, gente, dá vontade de ficar aqui até, né? Meu Deus, não dá vontade, 2 horas de live, não dá vontade de parar, é tão bom. Me sinto livre, glória a Deus, aleluia. Um beijo grande pra vocês. O quê? Revista ela, Senhor, amém, glória a Deus, orem por mim, orem pela minha casa. Nós precisamos de oração, nós precisamos de revestimento. Orem, coloque a minha casa na oração de vocês. Amém? Muita libertação. Oh, glória. Obrigada, Chau. Minha vida estava travada. Glória a Deus. Priscila, dá seu testemunho no direct para mim depois, por favor, sobre aquilo que o Senhor revelou aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus, quem aqui recebeu nesses 21 dias? Testemunha no direct, fala o que foi, fala o que Deus manifestou, fala o que você tem vivido na presença do Senhor, você está dando testemunho do Senhor, amém? Glória a Deus, que o Senhor nos cubra, que seja um domingo de paz, seja um domingo de descanso, que você possa descansar hoje na presença do Senhor, que você possa hoje desfrutar da presença dEle. Amém? Eu recebi muito, glória a Deus, glória a Deus. Um beijo grande para vocês, amo e sirvo a vida de cada uma de vocês. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. Manda essa live para uma mulher que precisa ouvir, que precisa se libertar. Não seja egoísta de guardar só para você aquilo que você recebeu aqui. Tem muitas pessoas precisando. Amanhã tem mais? Não, hoje é o último dia. Hoje encerra a live, tá, gente? Amanhã a gente entrega o jejum cedo, mas hoje foi o último dia de live, tá? Mas teremos outras lives em nome de Jesus. O Senhor vai direcionar. O Senhor vai direcionar a outros propósitos, outras lives. O Senhor faz como Ele quer, né? Eu ia entregar o jejum aqui agora, mas pra gente voltar, né, a comer normal amanhã, mas o Senhor, enquanto eu tava aqui orando, o Senhor falou que não é para entregar agora, então a gente faz como Ele quer, tá bom? Beijo grande para vocês.